ensaio de índice suporte Califórnia começa com o preparo de amostra de solo. Nós destorruamos o solo da mesma forma que nós fazemos no ensaio de compactação, porém sem reuso de material. Adicionamos um pouco de água e misturamos de forma a homogeneizar. Apresentando um pouco de coesão, nós podemos compactar o corpo de prova. No ensaio de índice suporte Califórnia, nós utilizamos o soquete grande e o cilindro grande. E embaixo, na base do cilindro, antes de compactar, nós colocamos um disco espaçador. Colocamos então uma quantidade de solo dentro do cilindro e efetuamos os golpes, distribuindo uniformemente na superfície do solo. Após cada camada compactada, nós escarificamos para ver uma boa aderência de uma camada com a outra. Neste ensaio, nós vamos compactar em 5 camadas de solo e não em 3, como no cilindro pequeno. Após compactar as 5 camadas e distribuindo os golpes em cada uma de acordo com a energia de compactação definida em ensaio, nós vamos rasar para retirar o excesso. Limpar o entorno com a ajuda de um pincel e vamos retirar esse cilindro da base. Notem que ao retirar o cilindro da base, vocês vão ver o disco espaçador que estava ali no fundo do cilindro, colocado antes de efetuar a primeira camada compactada. Ele estava ali a todo o tempo, vocês vão ver no detalhe. Lá. E vamos levar esse cilindro com solo para pesar. Depois de pesado, nós vamos pegar uma quantidade de solo que nós rasamos e vamos determinar o teor de umidade pelo método da estufa. Vamos utilizar essa mesma base, esse mesmo cilindro para continuar o ensaio. Limpamos a base do cilindro, vamos colocar um papel filtro e vamos pegar o mesmo cilindro que nós acabamos de compactar com o solo, só que de ponta cabeça, de forma que o espaço onde antes havia o disco perfurado, que antes estava na base, agora vai ficar um espaço vazio em cima. Colocamos o colarinho, colocamos a haste perfurada, o disco perfurado com a haste central e em cima dela alguns pesos, são esses pesos amarelos, mais ou menos 4,5 kg no total. Colocamos o tripé porta-extensômetro e ajustamos a ponta do extensômetro na ponta da haste do disco perfurado, de forma que deixamos o extensômetro na medida que nós quisermos. Normalmente a gente zera. Colocamos todo esse conjunto em água e a cada 24 horas nós vamos efetuando as leituras no extensômetro. O extensômetro, a variação do ponteiro do extensômetro, registra a expansão ou a contração do corpo de prova durante esse período de imersão. E deixamos isso por 4 dias. Finalizados os 4 dias, nós retiramos o conjunto, deixamos escoar 15 minutos e pesamos para ver quanto de água ele absorveu. Depois disso, vamos levar o conjunto à prensa de índice de suporte Califórnia, a prensa de penetração, e vamos colocar o cilindro ali no prato da prensa. Ajustamos todos os extensômetros de forma a zerar o extensômetro de baixo e também o extensômetro de cima. No caso dessa prensa, é uma prensa manual. Então nós vamos girar a manivela e ao girar a manivela, o prato da prensa que está embaixo do cilindro vai subindo e vai aplicando uma pressão em todo esse conjunto, pressão essa que vai deformando esse anel dinamométrico em cima e essa deformação vai sendo lida pela variação no ponteiro do extensômetro de cima. O extensômetro de baixo serve para nós controlarmos o deslocamento desse prato de acordo com o giro da manivela. Também que nós temos que controlar, pois a velocidade deve ser constante e é tabelada em norma. Durante o processo, dada a pressão que vai exercendo no corpo de prova, vai até escoando um pouco de água. E de tempos em tempos, temos tempos tabelados em norma, nós vamos lendo a deformação no anel. No caso das prensas automáticas, não há manivela, então nós simplesmente acoplamos o LVDT, que vai medir o deslocamento, colocamos o cilindro na base da prensa e ajustamos a velocidade e o ensaio transcorre de forma automática, de forma que o prato da prensa vai subindo numa velocidade constante e as cargas vão sendo lidas conforme os tempos estabelecidos em norma. Depois do ensaio, nós retiramos todo o conjunto de pesos, retiramos o cilindro da prensa e efetuamos os cálculos.